Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Gabriela, sou médica pediatra com residência pela Universidade de São Paulo. Toda a minha formação, fiz minha faculdade também pela USP, e eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre um assunto importante, que é a diarreia, que é um assunto que acomete a maior parte da população, pelo menos alguma vez na vida, e principalmente as crianças, né? Que frequenta criança pequena, que frequenta creche, ou até numas férias simples de família, muitas vezes acaba adquirindo um quadro de diarreia aguda. Lembrando que tudo que eu falar aqui tem aqui as referências de onde eu tirei, tá? Tudo aqui é com referência, não tem nada assim tirado da minha cabeça, combinado? E o que é diarreia? Diarreia aguda, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a evacuação de mais de 3 vezes ao dia, de 3 vezes ou mais ao dia, de fezes amolecidas ou de fezes líquidas. Pelo menos, com duração de até 14 dias é considerado diarreia aguda. Depois de 14 dias já é considerado uma diarreia persistente. Uma exceção são os lactentes em aleitamento materno, que muitas vezes, pelo reflexo gastrocólico, eles têm muitas evacuações ao dia. Muitas vezes essas evacuações são após a mamada, evacuação mais amolecida, mas eles ganham peso bem, eles estão bem, não tem febre, tem pouco ganho de peso, e aí é considerado um quadro normal fisiológico do lactente. As diarreias infecciosas agudas, elas são causadas por vírus, podem ser causadas por bactérias e por protozoários, mas os vírus realmente eles são os mais importantes pelos surtos que acontecem em todo mundo. E os vírus que mais levam a esses surtos são o rotavírus, que hoje em dia tem a vacina, que melhorou muito os quadros de diarreia grave em criança menor que 5 anos. O rotavírus, assim, a vacinação contra ele é muito importante, porque crianças, principalmente entre 6 meses e 2 anos, são as crianças que desenvolvem os quadros mais graves, com ameaça à vida, e também o norovírus, que recentemente até foi responsável por um surto de diarreia que teve no litoral de São Paulo. Esses vírus, eles são os que mais costumam causar surto de diarreia no mundo. E como que a gente previne a diarreia? A prevenção da diarreia, muitas vezes, é através da questão da higienização, de evitar deixar os alimentos sempre tampados, evitar que eles entrem em contato com um inseto, com bicho. Lavar bem as mãos antes do preparo de alimento, depois de ir no banheiro, depois de trocar uma fralda, depois de entrar em contato com algum tipo de animal. O aleitamento materno também é considerado um fator de proteção contra a diarreia aguda infecciosa, então, quando possível, ele é muito importante. A higienização também correta dos alimentos, dos utensílios no qual esses alimentos vão ser preparados, também é muito importante para evitar a diarreia aguda infecciosa. Vacinação contra o rotavírus, quando possível, também é muito importante nos bebês. Proteger os alimentos contra o calor, quando preparar eles, se em temperatura ambiente, ingerir em no máximo 2 horas, e se na geladeira, conservar por no máximo 24 horas para não correr o risco desses alimentos estragarem e contaminarem. O tratamento da água também, de esgoto, é importante também para evitar. Se o uso de mamadeira, lavar o bico, a mamadeira com uma escova apropriada, com água e sabão, e deixar submerso em água fervente, ferver por 15 minutos essa mamadeira. Que medidas são importantes no caso de diarreia? Uma das medidas importantes no caso de diarreia é oferecer bastante líquido. Então, aumentar a oferta hídrica para a criança, para o doente que está com diarreia, oferecer líquido natural, água de coco, suco natural, evitar líquido adoçado, porque o fato de adoçar o líquido com açúcar, adoçante, pode piorar a diarreia. Oferecer alimento que a criança está mais habituada a comer, evitar guloseima. Se a criança aceitar pouco, vai oferecendo aos pouquinhos ao longo do dia o que ela aceitar de alimento sólido.
mas não deixar de ofertar muito líquido, porque nesses casos os líquidos eles são mais importantes. Essa questão do sólido, elas vão comendo aos pouquinhos, nem se comer um pouquinho só, mas líquido precisa aceitar bem, que a parte do sólido depois vai melhorando a aceitação ao longo da melhora do quadro de diarreia. O soro de reidratação, ele tem os componentes mais adequados para hidratação na diarreia. Então, no lugar de oferecer isotônico, oferecer soro de reidratação. Existe esse soro de reidratação na farmácia, existe de garrafinha, de saquinho para dissolver na água, existe com sabor, sem sabor. Então, é melhor do que oferecer isotônico, que ele não é tão eficiente na hidratação de um quadro de diarreia, principalmente em crianças. E o soro de reidratação? Tentar oferecer, após os quadros diarreicos, em menor de 1 ano, de 50 a 50 ml aos poucos, para ir repondo as perdas que a criança está tendo. Entre 1 ano e 10 anos, tentar oferecer entre 100 e 100 ml após os quadros diarreicos. E em maior de 10 anos, conforme a aceitação. À medida que for aceitando, vai oferecendo ao longo do dia. Como eu tinha falado, o soro de reidratação, existem os que já vêm prontos, né? Que você tem os em garrafinha, que já vem prontos, tem os que vêm em saquinho e você dissolve na água e esse soro ele dura 24 horas, depois você tem que refazer ele, jogar fora o que não foi usado e refazer ele de novo. A diluição vai ser conforme está na embalagem. Tem saquinho que é para dissolver em 500 ml, tem saquinho que é para dissolver em 1 litro. Aí a diluição tem que ver na embalagem. O importante é, quando for fazer o soro, utilizar água filtrada, ou se não tiver água filtrada, ferver a água, esperar ela ficar em temperatura ambiente, né, para dissolver o pozinho e oferecer para a pessoa com diarreia. Soro caseiro, como que prepara o soro de reidratação caseiro? O soro de reidratação caseiro, a gente pode preparar com aquelas colherzinhas medidora, né, para fazer soro. Até antigamente, quando eu era criança, o Ministério da Saúde, até no postinho, eles até davam essas colherzinhas. Como que você faz? 200 ml de água, filtrada ou fervida, uma medida menor de sal rasa, uma medida rasa menor de sal, que é aquela partezinha menor da colherzinha, e 2 medidas maiores de açúcar também rasa, que é aquela parte maior da colherzinha. Aí mistura tudo para formar o soro. Outra possibilidade, se não tiver a colherzinha, é fazer com 200 ml de água filtrada ou fervida e uma pitada de sal, de 3 dedos de sal, e 3 pitadas de 3 dedos de açúcar, ou um punhado de açúcar. E mexe bem para dissolver a mistura. Como que a gente identifica a desidratação na diarreia? Existem alguns sinais e sintomas, que são a criança está com muita sede, ou a pessoa com diarreia com muita sede, olhos fundos, pouca saliva, choro sem lágrima, a pele muito seca, você puxa assim a pele fica até, ela não volta assim, ela não tem elasticidade, ela fica até no lugar, sabe? Também é sinal de desidratação. Pouca urina, se estiver urinando muito pouco também é um sinal de desidratação na diarreia. Nesses casos, procurar o atendimento médico imediatamente. Quais que são os sinais de alerta no caso da diarreia aguda? Entre os sinais de alerta estão vômitos repetidos, que não melhora com antiemético, que é o remédio de vômito, sangue nas fezes ou pus nas fezes. Pior é importante na frequência e no volume da diarreia. Esses são sinais de alerta que é bom procurar atendimento médico para avaliação. Outras condições que é importante uma avaliação médica no caso de diarreia criança menor de 6 meses, é bom ter uma avaliação, que a gente precisa ficar mais atento. Febre muito alta, pode ser um quadro viral, mas é bom uma avaliação. E outra coisa também é criança desnutrida, que também tem mais risco caso contrair uma diarreia aguda. Nem todo quadro de diarreia vai precisar de um tratamento medicamentoso, mas toda diarreia vai precisar de uma hidratação muito importante. Então, a hidratação é a principal coisa na diarreia.
Tratamento medicamentoso, também existem alguns remédios que a gente pode usar para diminuir o tempo dessas diarreias agudas, né, já que elas podem durar até 2 semanas, que são os probióticos. Zinco também ajuda bastante, ajuda a melhorar os quadros de diarreia. Remédio que corta imediatamente a diarreia, principalmente em criança, é contraindicado, tá? Em adulto também esses remédios que cortam a diarreia imediatamente também são contraindicados em alguns casos, como em caso de febre, em caso de diarreia com sangue, em caso de diarreia com pus. Então tem que ficar bem atento a esse tipo de remédio, tá bom? O probiótico, o zinco, esses outros remédios, eles vão ajudando a melhorar a diarreia aos poucos, sem cortar a diarreia imediatamente. Outra coisa importante é em relação a antibiótico, porque a maior parte das diarreias, elas são virais, principalmente criança pequena, que frequenta creche, então a maior parte dessas diarreias, elas são virais. Então, por isso que a gente tem que ficar atento aos sinais de alerta que eu tinha mencionado, sangue no cocô, pus no cocô, porque esses são sinais de alerta que precisam de uma avaliação melhor do quadro. Mas a maior parte das diarreias, como elas são virais, elas não necessitam de antibiótico, e muitas vezes o antibiótico pode até atrapalhar nessa recuperação da diarreia, matando a flora intestinal que está ali, que é a flora intestinal boa, que está ajudando a gente a recuperar dessa diarreia. Os casos que vão necessitar de antibióticos são assim, da grande maioria dos casos, são relativamente muito menores do que os casos que só vão precisar de uma boa hidratação e muitas vezes não vão precisar nem de outros tipos de remédio. A questão de proibição de determinados alimentos, trocar o tipo de leite, na diarreia aguda isso não se faz necessário. Normalmente essa questão de mudança na dieta é mais se a diarreia persiste por mais de 14 dias. Aí muitas vezes a gente acaba trocando leite por leite zero lactose. Muitas vezes pode acontecer de ter uma intolerância à lactose passageira, só por causa da diarreia, por ter pela mucosa, a gente acaba perdendo a enzima que digere a lactose durante a diarreia e depois a gente recupera de novo com a recuperação da mucosa intestinal. Mas isso é só mesmo se a diarreia persistir por mais de 14 dias. Nos primeiros 14 dias não tem contraindicação com relação à alimentação e com relação à ingestão de líquido. A única coisa é realmente evitar guloseima, alimento muito gorduroso, alimento com muito açúcar, evitar açúcar nos líquidos, para adoçar os líquidos, porque isso pode ajudar a piorar a diarreia. Então, uma alimentação mais leve. A minha mensagem foi basicamente essa, questão da hidratação, dos sinais de alerta para desidratação, nos sinais de alerta da diarreia aguda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem me dar um like, se inscrever no meu canal, vou ficar muito feliz. E até o próximo vídeo.